Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus, neste quarto domingo do tempo comum, ela vai prosseguir a caminhada iniciada no tempo do Natal, com vistas ao nascimento de Jesus, e hoje nos propõe a sermos uma comunidade profética a serviço do Evangelho. Os textos bíblicos na liturgia deste domingo, eles vão nos dizer que desde o ventre materno fomos pensados por Deus e Ele nos confia uma imensa tarefa, o anúncio do seu amor por todos nós. Por isso Ele mesmo nos ama, chama e nos envia. Nos convida também a refletir sobre o caminho do profeta, caminho do sofrimento, caminho de solidão, de risco, mas também caminho de paz e de esperança, porque é um caminho onde Deus está sempre presente. Deus dá segurança ao profeta ao dizer: não temas, porque eu estou contigo, e dá segurança a todos que se colocam neste caminho profético. Fala do amor como um dom e, nos apresentar ao texto paulino, ressalta a rejeição sofrida por Jesus pelo seu próprio povo na sinagoga de Nazaré. Qual será então o propósito da palavra de Deus neste domingo? O que ela nos ensina? Na primeira leitura de Jeremias, apresenta para nós a figura desse profeta, escolhido, consagrado, constituído profeta por Deus. Jeremias ele vai se defrontar com todo tipo de dificuldades, mas ele não desistirá de concretizar a sua missão e de tornar uma realidade viva no meio dos homens a palavra de Deus. Aqui também vale nós ressaltarmos que o próprio texto traz a reflexão de que antes de formar no ventre materno o Senhor já havia escolhido Jeremias para esta missão. Neste relato surge também uma questão muito importante e fundamental na vida de qualquer profeta ou daqueles que adquirem esse munus profético. O entendimento sobre a questão da vocação como chamado e resposta. Quem chama e quem responde? Quando nós falamos de vocação profética com base na de Jeremias, nós contemplamos o encontro com Deus e com a sua palavra, conforme o próprio texto nos diz. A palavra do Senhor foi-me dirigida. A palavra de Deus deixa a sua marca e assinala aqueles que a ela aderem e faz dela o grande anúncio do reino de Deus como uma resposta vocacional. E Deus escolhe e consagra Jeremias, capacita-o para o serviço e ele irá falar em seu nome. Hoje, em nossa realidade atual e nesta sociedade onde as relações entre as pessoas elas se esfriaram, dando um lugar ao individualismo e tantas outras formas de viver individualmente, urge aos profetas anunciarem este amor de Deus para que se descaracterize nosso individualismo ou um agir em proveito pessoal. Lembrando que a iniciativa é sempre de Deus, que espera uma resposta amorosa daqueles a quem ama e chama. No momento podemos refletir com as próprias palavras de Deus: não fostes vós que escolhestes, mas fui eu que vos escolhi para irdes e dar frutos, e frutos abundantes. Então é importante a gente revisitar qual foi o ambiente, as situações que envolveram Jeremias quando chamado por Deus para uma missão profética. O cenário e o ambiente onde está instalado Jeremias lhe é hostil. Pessoas indiferentes e mergulhadas no pecado naquele reino que era o reino de Judá. A tarefa é sempre denunciar a impiedade e a injustiça para que o povo volte ao seu Senhor. Jeremias não desiste porque ele é seduzido pelo Senhor e deixa-se seduzir. Então deixemo-nos também nos seduzir pelo Senhor. Peçamos por todos os profetas do nosso tempo que lutam contra os poderes deste mundo, poderes que massacram os mais frágeis, desprotegidos, e que possam dar a todos uma vida cheia de justiça e felicidade. E como também temos na proposta da liturgia da palavra de hoje, como o Salmo 70, a gente pode dizer como resposta:
A minha boca proclamará, Senhor, a vossa salvação. Então continuemos esse caminho da palavra deste domingo, acolhendo a segunda leitura, que está na carta de 1 a Coríntios, do apóstolo Paulo. O texto bíblico dessa segunda leitura nos traz um belíssimo poema que, no entender de Paulo, é o caminho para o amor que se concretiza na caridade que fazemos. Como falar de amor e de caridade num mundo tão cheio de contrariedades, de descasos, onde a palavra nem sempre encontra espaço para ser lida, meditada, contemplada e praticada? Precisamos retomar este texto que faz arder nosso ser e nos enche de vontade de amar e servir. Aqui também temos os sinais da ação profética motivada pelo amor de irmãos. Nossa Assembleia Dominical está sempre unida em torno da palavra, como assembleia de irmãos que se amam, que se acolhem, que se protegem, que celebra, que canta a vida e o amor. Porque se não for o amor, tudo o que fizermos será em vão. Somos movidos pelo amor de Deus através dos irmãos. O amor é a essência da vida cristã. Sendo assim, pode a Assembleia Dominical, reunida em torno da palavra, recebendo a Eucaristia com louvores e ação de graças, ser uma assembleia alheia uns aos outros, onde falta a caridade e onde falta o amor? Antes de mais nada, convém dizer que o amor de que Paulo fala aqui é o amor tal como ele é entendido pelos cristãos. É o amor gratuito, desinteressado, sincero, fraterno, que se preocupa com o outro, que sofre pelo outro, que procura o bem do outro, sem esperar nada em troca. Sem amor, as melhores coisas se tornam sem sentido. Só o amor dá sentido à vida e também dá sentido às nossas ações. Vale ressaltar também que na lógica e no plano de Deus, o amor é uma pessoa, é o próprio Deus que se manifesta em Jesus Cristo. Qual lição para a vida, então, nos apresenta esta segunda leitura? Como estamos realizando a caridade em nossas comunidades, como nós a entendemos? Nossos serviços são feitos sem interesse pessoal? Nós servimos de coração e com alegria e de forma gratuita? O amor une os irmãos. O amor é dom gratuito e dom divino. Onde há o amor e a caridade, Deus sempre está ali presente. E neste momento, Deus está chegando através de Jesus Cristo com a sua santa palavra que está no Evangelho. O Evangelho de hoje que está em Lucas 4, 21 a 30. O que ele nos apresenta? Podemos dizer que no contexto bíblico da palavra de Deus, em nossas liturgias, o Evangelho é a palavra por excelência, e hoje ela traz o destaque da sinagoga de Nazaré, onde Jesus pronuncia seu discurso, dando uma continuidade com o evento da palavra do Evangelho no domingo anterior da festa do batismo do Senhor. Então vamos nos localizar neste Evangelho. Nós sabemos que a sinagoga é o local do culto judaico, mais usada como local de estudos, de orações. Sempre é lógico os estudos bíblicos das Sagradas Escrituras e também se torna um centro comunitário. Estamos então na sequência desse episódio que a liturgia do domingo passado nos apresentou. Jesus foi a Nazaré, entrou na sinagoga, foi convidado a ler um trecho do profeta Isaías e a fazer o respectivo comentário após realizar o que lhe foi pedido. Houve então aí uma reação daqueles que estavam ali presentes e que eram os habitantes de Nazaré. A ação e as palavras de Jesus, como um grande profeta e mestre. Quando ele diz principalmente, hoje se cumpriu a escritura que acabastes de ouvir. Este povo então vai dizer, não é este o filho de José? Várias reações adversas à presença de Jesus aconteceu naquele momento. E aí no próprio texto Jesus nos recorda que nenhum profeta é bem aceito na sua terra, em seu território. Então reflitamos,
Quem é Jesus que é rejeitado pelo povo da sua própria terra? O povo de Nazaré, que acompanhou toda a sua infância e juventude. Conhece-o de fato? Isso acontece conosco também em nossa realidade atual? Temos respostas para estas indagações? O que queremos de Jesus? Os milagres ou aquele que é o Salvador da humanidade? Jesus também enfrenta a decepção com o seu povo e seus atos ruins, com a incompreensão, com a falta de credibilidade em Deus através dele. Jesus que se encarna na história e se identifica para o povo e com o povo. Nazaré não acolhe a Jesus. E nós agimos da mesma forma? Os seus o expulsam da sua cidade. Estamos também expulsando-o das nossas vidas, das nossas ações, dos nossos corações? Em Nazaré, Jesus inicia a sua pregação e tem autoridade para ensinar como mestre. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Ao terminar de lê-lo, enrolou o livro e entregou-o ao chefe da sinagoga e sentou-se. Esta é, no tempo de Jesus, a postura daquele que ensina, aquele que é mestre, e naquele ambiente da sinagoga. Interessante que a palavra lida na sinagoga fala dele. E ela também traz essa ação salvadora para aqueles que creem. E traz testemunho dos que antecederam a história como exemplo de fé e mudança de vida, para que dê tempo para o arrependimento. O que levamos então para a vida após a reflexão da palavra de Deus, neste quarto domingo do tempo comum? A rejeição do povo quando Jesus toca na ferida daquela sociedade que ainda não enxerga a proposta de vida que está no ensinamento do maior profeta Jesus e que nos faz refletir também pela vocação e missão de Jeremias. E como coroação deste momento da palavra, o hino do amor, da caridade. Porque o amor é paciente, ele não se envaidece, ele tudo suporta, ele tudo crê, tudo espera, não é vaidoso, não se deixa iludir e nem se enganar, e está acima de tudo porque é Deus e vem de Deus, e Deus é amor. Deus fiel e paciente, bendito sejas pela mensagem de graça que saía da boca do teu Filho Jesus. Nós te bendizemos pelos profetas que enviastes outrora aos pagãos, porque tu queres a salvação e a felicidade de todos os homens. Nós te pedimos pelas nossas cidades, onde a mensagem do Evangelho provoca as mesmas oposições e rejeições que outrora em Nazaré. Que o teu Espírito sustente a nossa fé. Peçamos ao Senhor Jesus Cristo, palavra viva do Pai, Verbo encarnado, palavra que nos revela Deus na nossa história, para que sejamos fiéis e sempre atentos ao que sua palavra nos diz, a fim de que sejamos anunciadores ao mundo desta palavra que nos liberta, que nos livra de todas as prisões e nos dá discernimento na caminhada. Louvado seja Jesus, a palavra eterna do Pai. Louvado seja todos aqueles e aquelas que anunciam essa santa palavra e por aqueles que a escreveram, os escritores, e aqueles que a leem, os leitores. Louvado seja Deus por sua palavra que tudo criou. Amém.